Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes trazem hoje como tema da sua declaração política o processo do CTT. E fazemos-lo por dois motivos. Por um lado, porque apesar da pandemia, a defesa do interesse público não está confinada. E por outro, porque terminando o contrato do CTT no final deste mês, esta será muito provavelmente a última oportunidade para discutir o assunto antes de qualquer decisão sobre o futuro do CTT. Como é público, os 8 sindicatos dos trabalhadores do CTT estiveram em greve durante estes dias. E as razões que levaram os trabalhadores a esta forma de luta prendem-se com a defesa dos aumentos salariais, porque os trabalhadores, com toda a justiça, exigem aumentos em vez de prémios atribuídos com critérios obscuros, mas na origem desta luta estão também mais dois fatores com muita importância. Por um lado, os trabalhadores pretendem defender os Correios de Portugal de quem os quer utilizar para outros fins. E, por outro lado, a admissão de trabalhadores em número suficiente para prestar o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. E é exatamente por aqui que os Verdes querem começar esta declaração política, pela necessidade de devolver aos portugueses o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. E numa altura em que o contrato do CTT para o Serviço Postal Universal está prestes a chegar ao fim, é tempo de tomar decisões. Decisões que, em nome do interesse público, exigem, antes de mais, um balanço do que representou a privatização de uma empresa como o CTT. E se fizermos esse balanço, o que podemos concluir é que a decisão do Governo PSD-CDS de entregar o CTT aos privados, que, recorde-se, foram vendidos em bolsa, ainda por cima a um preço muito abaixo do mercado, está a ter consequências muito negativas, tanto para o Estado como para as populações, como ainda para os próprios trabalhadores do CTT. Por um lado, privou-se o Estado de receitas necessárias para dar resposta às políticas sociais. Recorde-se que, enquanto empresa pública, os CTT contribuíam todos os anos com importantes receitas para os cofres do Estado e, ao mesmo tempo, prestavam um serviço público de altíssima qualidade. Ao fim destes anos, o Estado já perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter um serviço de correios público, fiável e seguro. Por outro lado, a decisão de privatizar o CTT acabou por sujeitar os cidadãos à constante degradação de um dos mais bens de interesse público, os Correios. Os Correios, que são um serviço fundamental para as populações, para o desenvolvimento do país e para a coesão territorial, desde logo porque contribuem para atenuar desequilíbrios sociais e económicos. A verdade é que, após estes 6 anos de privatização, é hoje perfeitamente notória a crescente fragilização e descaracterização dos serviços de correio. Exemplos não faltam. Encerram centenas de estações e postos. Desde a privatização do CTT foram encerrados centenas de estações e postos de correio. Foram vendidos os edifícios, foram retirados da via pública centenas de receptáculos postais, foram despedidos trabalhadores, os vínculos precários aumentaram e aumentaram os percursos de cada giro de distribuição, assim como os tempos de espera para atendimento. Mas não ficamos por aqui. Há falta de dinheiro disponível nas estações para pagamento de pensões e outras prestações sociais. Registram-se atrasos que já chegam a 2 semanas na entrega de vales postais com as pensões. As situações em que o correio deixou de ser distribuído diariamente generalizaram-se. Existem mesmo localidades no país onde o carteiro apenas passa uma vez por semana e muitas outras pouco mais do que isso, populações inteiras que se veem obrigadas a deslocações de vários quilómetros até à estação mais próxima, muitas vezes sem terem transportes ou condições para o fazer. O recurso sistemático a empresas de trabalho temporário e a prestadores de serviços, entre tantos outros exemplos que aqui poderiam ser referidos. Em resumo, a privatização trouxe menos qualidade, menos postos de trabalho, menos estações de correio, menos distribuição, menos receitas para o Estado, dilapidação do património e mais encargos para as pessoas. Porque, de facto, a esta evidente degradação do serviço é ainda necessário somar o aumento das tarifas que, desde a privatização, subiram já mais de 55%. Ou seja, em jeito de balanço e como resultado da privatização, os cidadãos pagam mais e a oferta de serviço é menor, ao mesmo tempo que os trabalhadores viram as suas condições de trabalho sofrer um substancial retrocesso. Em bom rigor, o que se está a passar no CTT não é digno nem é próprio de um Estado de Direito.
Os acionistas continuam a apoderar-se sobre a forma de dividendos de todos os lucros gerados pela empresa e até a distribuírem dividendos superiores aos lucros, descapitalizando completamente o CTT. Só entre 2013 e 2016 foram distribuídos mais de 270 milhões de euros em dividendos, ou seja, cerca de um terço da receita total da privatização. A tudo isto acresce ainda o facto do Banco CTT ter sido implementado sobre a estrutura de estações de correio, funcionando nas instalações e com os trabalhadores dos Correios, que são desviados dos balcões dos serviços postais para os balcões do serviço do banco, o que está a provocar um substancial aumento nas filas de espera. Definitivamente, a administração do CTT remete o serviço postal para segundo ou terceiro plano, porque o que agora interessa é o Banco CTT e só o Banco CTT interessa. Em síntese, 6 anos após a privatização do CTT, não restam dúvidas de que se impõe avançar com o processo de aversão da privatização do CTT, de forma a que a sua propriedade e gestão regresse à esfera do Estado. Só desta forma poderemos devolver aos portugueses o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. Muito obrigado.